Para alguns eminentes estudiosos e historiadores, o conteúdo desses livros, que não pertencem ao cânone bíblico, é muito diferente do que é delineado na literatura acadêmica mundial. De acordo com essa teoria, a história humana pode precisar ser reescrita. O que dizem esses 3 antigos livros? De acordo com os registros de revelação no Antigo Testamento, a história conta o crescimento e a evolução dos seres humanos desde os tempos antigos. Mas a existência desses textos põe dúvida no que os livros didáticos de história universal implicam. Assim, a narrativa popular, juntamente com a crença dos primeiros humanos na Terra, não foram descartadas. Embora esse conhecimento seja considerado um guia para uma parte da sociedade seguir, os textos antigos apresentam uma perspectiva completamente diferente. Conhecer alguns detalhes desses escritos fascinantes possibilita ter outra perspectiva sobre nosso passado. Além disso, foi uma grande oportunidade para explorarmos diferentes aspectos da história contada de geração em geração. O livro de Enoque. Muitos estudiosos consideram esse livro uma obra altamente influente, lançando as bases para as crenças cristãs. A autoria deste antigo texto é atribuída ao bisavô de Noé, e narra fatos surpreendentes e perturbadores ao longo de 5 sessões que o compõem. As principais sessões do livro de Enoque diferem consideravelmente umas das outras, destacando-se na primeira parte, a narrativa de como os nefilins desapareceram da terra quando o dilúvio inundou o planeta. O conteúdo deste antigo pergaminho religioso judaico pode ser consultado da seguinte forma: Livro dos Vigilantes, das Parábolas, Astronômico, dos Sonhos, e a Carta de Enoque. O Livro dos Gigantes. De acordo com estudos meticulosos, o incrível Livro dos Gigantes remonta a cerca de 20.000 anos. Ele foi encontrado há várias décadas, no mesmo local onde foram encontrados os manuscritos do Mar Morto, nas cavernas de Qumran. Na opinião de alguns especialistas, o texto está incompleto, mas conta uma história muito interessante e nunca antes contada, relacionada aos nefilins. O Livro dos Gigantes refere que essas criaturas eram reais e que realmente viviam na Terra. Também descreve suas ações e como eles foram varridos da terra. A história contada por esta obra apócrifa narra o caos e o mal que os nefilins semearam nas antigas civilizações. Da mesma forma, ele ressalta que pediram ajuda a Enoque para interceder por eles diante de Deus, para não serem eliminados, por causa do dano que causavam às pessoas. Bíblia Qumran. Um grande número de especialistas em manuscritos relatam que a Bíblia Qumran é o primeiro texto judaico-cristão antigo já escrito. Alguns pesquisadores sugeriram que ela pode ter cerca de 3.600 anos. No entanto, os estudiosos dizem que foi escrita muito antes. Há até quem afirme que a Bíblia Qumran foi escrita ao mesmo tempo que o Antigo Testamento. A verdade é que ela é composta por 11 livros, que mostram o grande interesse dos antigos druidas pela matemática, astronomia e desastres naturais ocorridos no passado. Os escritores deste interessante manuscrito abordam o tema da criação humana, mas de uma perspectiva diferente daquela que conhecemos até hoje. Acima de tudo, porque menciona a existência de comunidades organizadas que viveram antes de Adão e Eva. Talvez por isso também chamam a Bíblia Qumran, a primeira Bíblia escrita antes do dilúvio. Entre outras coisas, ela destaca em sua narrativa o momento em que os anjos rebeldes caíram do céu, desencadeando o caos e o mal nas sociedades antigas. Certamente uma história fascinante. Somente no território do parque são megálitos processados com dezenas de milhares de anos e pesando de 350 toneladas a 1.500 toneladas. Esses blocos são comparáveis apenas a Baalbek, onde também foram encontrados blocos incrivelmente gigantescos com processamento mecânico. Imaginar que um antigo técnico decidiu cortar uma figura impensável de uma rocha inteira parece um exercício sem sentido e estúpido. Além disso, a ciência acadêmica afirma que o Japão é certamente uma das civilizações antigas, mas não tem dezenas de milhares de anos. Neste caso, os mitos vêm em socorro. Gigantes são descritos como semideuses, descendentes de deuses e mulheres humanas. Vale ressaltar que tais motivos podem ser encontrados nos mitos de muitas civilizações antigas, como se inicialmente na Terra houvesse pessoas semelhantes a macacos junto com os descendentes dos deuses. O folclorista local Izura Masazuki afirma que o Parque Azuka contém não apenas megálitos, mas detalhes de antigos dispositivos de pedra. Em princípio, tais formas realmente se assemelham a alguns componentes de algo maior. Então a questão dos hipotéticos gigantes se torna ainda mais óbvia em favor de sua realidade.
Uma coisa é quando as pirâmides egípcias foram construídas a partir de blocos relativamente pequenos, e outra é fazer algo com peças pesando 1000 toneladas. A propósito, há também uma suposta tumba no Parque Azuca. Infelizmente, nenhum esqueleto ou utensílios domésticos foram encontrados, mas a cama em si mede 4,5 metros por 1,8 metros, o que claramente não é para um corpo de tamanho humano. Algumas imagens são esculpidas em pedra em vários megálitos. Alguns acreditam que eles têm um mapa da casa estelar dos deuses. De acordo com outra versão, esta é uma informação sobre a vida dos gigantes. Megálitos criados por gigantes no Japão? Não muito longe da pequena cidade japonesa de Takasago, arqueólogos estavam realizando um estudo de rochas quando notaram uma enorme pedra de forma incomumente irregular. Depois de examinar o objeto com mais cuidado, os cientistas consideraram que na frente deles havia uma peça pesando 600 toneladas. De acordo com algumas suposições, estamos falando de um mecanismo antigo oculto. Trabalhar no estudo do megálito é difícil por razões éticas. Um mosteiro shintoísta foi construído em torno dele. Mesmo com uma inspeção visual, o megálito Ishino-Roden, que se assemelha a uma peça gigante de uma técnica mais complexa. Uma saliência prismática foi deixada em um de seus planos. É lógico imaginar que a ponta se destinava a ser implantada no mecanismo. O Dr. Kaoru Tokugawa, da Universidade de Osaka, disse a repórteres: os autores deste objeto tiveram que remover toneladas de pedra da rocha e de alguma forma poli-la para um brilho quase espelhado. Ao mesmo tempo, não encontramos uma única pedreira nas proximidades. Nas superfícies laterais do megálito também existem ranhuras, que também podem ter servido para mover a própria pedra ao longo das contrapartes em uma estrutura maior, que parece mais lógica. O tratamento da superfície do megálito não parece um trabalho manual, em vez disso, foi usado algum tipo de ferramenta mecânica que não podia lascar, mas esmerilhar rocha dura. Mas as perguntas, no entanto, são causadas pelo propósito de uma pedra estranha, que muitos pesquisadores privados chamam não oficialmente de chave. Existem muitas hipóteses, mas infelizmente, neste caso, é preciso adivinhar, já que não há mais fontes escritas dessa época.